Ele que é coordenadora de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Boa tarde a todos. Em nome do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse debate. E eu queria começar a discussão aqui com um breve panorama dos homicídios no Brasil, levando em consideração todos esses problemas já apresentados pela Gilson, trabalhar com os dados que a gente tem. Esses números aqui já foram levantados antes pelo deputado Paulo Pimenta, a gente conhece bem, mas só para a gente saber do que a gente está falando. A cada 10 minutos, quer dizer, uma pessoa assassinada no país. Ou seja, até eu terminar minha fala aqui, começando com a da Gilson, vão ser 6 pessoas já assassinadas quando a gente sentou a essa mesa. Não sem motivo, o próximo encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que será realizado na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, entre os dias 28 e 31 de julho, será sobre a questão dos homicídios, da redução dos homicídios, desse desafio que a gente tem, que é um desafio de toda a sociedade brasileira. Bom, os números já foram levantados aqui. Em 2012, o Brasil registrou 53.054 mortes violentas. Em 2013, 53.646 mortes violentas. O Brasil, com 2,8% da população mundial, concentra 11,4% dos homicídios de todo o planeta. Já foi levantado aqui a taxa de homicídio, no Brasil, por 100 mil habitantes, é de 25,2 homicídios, a taxa de 2013. A gente já sabe que, pela Organização Mundial da Saúde, no caso da violência, uma taxa acima de 10% já é considerada epidêmica. Bom, aqui alguns outros dados, eu vou voltar a isso depois. O fenômeno da mortalidade por homicídios no Brasil é de natureza multicausal, mas a gente já sabe que ela apresenta regularidades claras e indicam variáveis prioritárias para o seu enfrentamento. Para a gente pensar num desenho de política de segurança pública, como enfrentar esse problema, a gente tem que olhar para essas variáveis que estão destacadas aqui e eu vou passar por elas rapidamente. Quer dizer, a questão da vulnerabilidade juvenil, desigualdade racial, armas de fogo, tráfico de drogas e violência territorial, conflitos de proximidade, violência doméstica, violência institucional, isso me refiro às prisões, principalmente, processo criminal seletivo e ineficaz e uma cultura da violência. Então a gente já sabe quem morre e onde morre. A percepção de segurança, quer dizer, ela está disseminada em toda a sociedade, mas ela não é igual, a segurança não é igual em toda a sociedade. Bom, a gente sabe que no Brasil os negros são 30% mais assassinados do que os brancos. Os jovens negros de 12 a 29 anos correm 2,58 vezes mais riscos de morrer assassinados do que jovens brancos. E isso no Nordeste, essa taxa é ainda maior. Os riscos são superiores dos jovens negros do que a média nacional. Então, o risco de um jovem negro morrer assassinado chega a ser 11 vezes superior ao risco de um jovem branco morrer pelo mesmo motivo em alguns estados do Nordeste. Então, quando a gente está falando dessa discussão sobre reduzir a maioridade penal, não são os jovens que estão matando, eles estão sendo assassinados. A gente está tratando o tema, quando se levanta esse debate, de uma maneira completamente equivocada, por várias razões, e uma delas está nesse dado, quer dizer, os jovens estão sendo assassinados, é um grupo de risco, o maior grupo de risco que a gente tem vulnerável em relação aos homicídios na nossa sociedade. Um outro vetor importante, uma outra questão importante, quando se fala em homicídio, é a disponibilidade de armas. Então, mais de 60% das mortes por agressão são com arma de fogo. Outro dado importante, quer dizer, a questão do tráfico de drogas e outros mercados ilegais. Quer dizer, a prevalência da atuação do crime organizado em contexto de vulnerabilidade social aumenta essa taxa de homicídios. O
crescimento da incidência de homicídios no Brasil, quer dizer, tem uma relação grande com a consolidação do tráfico de drogas. A dinâmica desse mercado, quer dizer, propicia uma disseminação das armas de fogo e o uso da força física para a resolução de conflitos. Mais uma vez, os mais vulneráveis nesse contexto são os jovens residentes em espaços urbanos, que são os alvos atrativos para o tráfico de drogas, são recrutados em diversas atividades, e a gente consegue também localizar, quer dizer, um domínio territorial, né, onde estão localizados esses jovens. Esse domínio territorial, quer dizer, que o tráfico impõe, favorece essa institucionalização de uma sociabilidade, né, violenta, e que extrapola esse mercado ilegal. Então, a capacidade preventiva do policiamento ostensivo tem sido muito restrita nessas situações, como também a capacidade de investigação por parte das polícias civis. Um conjunto grande de pesquisas também tem mostrado que a situação do ambiente prisional alimenta essa realidade. Quer dizer, o mercado ilegal passou a ser organizado também a partir das prisões, como a gente sabe. Quer dizer, propiciado pela corrupção, pelo uso disseminado, né, pela possibilidade de uso de celulares. Quer dizer, até hoje a gente não conseguiu controlar isso que a gente sabe que ocorre, onde ocorre, e não existe uma ação eficaz em relação a isso. Outro elemento importante que a gente tem que levar em consideração é a dimensão de proximidade, a concentração territorial e conflitos comunitários. Né? Então, parece bastante significativo, quer dizer, os homicídios estão referidos por uma dimensão de proximidade, um elemento constituinte das relações sociais e comunitárias, que em contextos de vulnerabilidade, como a gente estava apresentando e a gente conhece qual é essa realidade, produzem elementos sistêmicos de violência e resolução de conflitos. Fatores usualmente associados a essa dinâmica de proximidade estão associados a essas altas taxas de homicídio. Como já foram mencionados, a gente sabe territórios, essas dinâmicas territoriais, tal como o tráfico de drogas, a questão do pertencimento a gangues e grupos juvenis envolvidos em disputa territorial, em contextos de violência, todas as questões de vulnerabilidade social, fatores de riscos, principalmente por uma ausência do Estado, uma ausência de políticas públicas, mas outros elementos que já foram levantados aqui também, a questão de fatores culturais. Quer dizer, uma cultura adversarial, machista e patriarcal, uma sociedade violenta, especialmente entre os jovens. E aqui vale fazer uma observação, também a gente sabe que em relação aos homicídios, onde as vítimas são mulheres, 70% dos casos, mais de 70%, elas são assassinadas por seus parceiros ou ex-parceiros. Quer dizer, é uma realidade que mostra como a nossa sociedade ainda não consegue resolver conflitos de maneira não violenta. Quer dizer, tem uma cultura da violência. Também existem elementos situacionais associados à vida comunitária, como já foram mencionados também, desordem, precariedade, ausência, né, de políticas públicas em relação ao espaço urbano, falta de áreas de lazer, questão de habitação, saneamento, iluminação, transporte público. A gente sabe que para a gente pensar numa política de segurança pública que funcione, ela tem que ser uma política de segurança pública integral, que seja articulada a outras políticas públicas. Por isso a gente tem que resgatar a ideia de segurança pública como uma política pública, não isolada, que não se refere apenas à questão da gestão da polícia, do policiamento. A gente tem que pensar numa política realmente integral. Quando a gente fala da preocupação com a politização da polícia ou da segurança pública, talvez o termo mais adequado seja uma preocupação com a partidarização dessa política de segurança pública. Mas ela é política por natureza, ela é uma política pública e ela tem que ser pensada assim para a gente poder trazer para o debate, para a construção dessa política pública,
todos os atores envolvidos, porque de maneira isolada não é possível construir uma política pública, uma política de segurança pública integral que dê conta de todas essas questões que incidem na taxa de homicídio, quer dizer, que incidem no alto número de homicídios que a gente tem no país. Bom, um outro dado que eu mencionei é a questão da violência institucional, especificamente sobre a questão das prisões, é como a situação prisional também incide nesse contexto. Quer dizer, se a gente olhar para esses dados aqui, dizer, como o número de presos no Brasil tem crescido, onde a gente tem um déficit de mais de 200 mil vagas no sistema penitenciário, onde a população carcerária é representada por 93, mais de 93%, quase 94% de homens, 54,8% de jovens entre 18 e 29 anos e 61,7% de negros, sendo que os negros na população brasileira representam 52,1%. Ou seja, proporcionalmente, há 18,4% mais negros do que brancos nas cadeias brasileiras. Esses dados mostram como o sistema prisional, o sistema de justiça criminal é seletivo na sua dinâmica de encarceramento. Um outro dado que é importante para a gente pensar em relação à resposta que a segurança pública é capaz de dar para a questão do homicídio, é apenas 12% da população carcerária corresponde aos homicídios. Porque um outro dado que a gente vai ver mais para frente, apenas 8% é a estimativa que a gente tem no Brasil, apenas 8% de elucidação dos homicídios. Quer dizer, uma taxa de homicídios tão alta como a gente tem no Brasil, apenas 8% dos crimes são resolvidos. A questão é colocar mais dinheiro na segurança pública. A gente reclama de dinheiro. A gente gasta muito. A questão também é a gente saber onde está sendo gastado e como está sendo gastado. Como esse dinheiro está sendo alocado. E qual a eficácia das políticas públicas que estão sendo implementadas. Não se gasta pouco. Qual é o diagnóstico que a gente conhece? Não é nenhuma novidade aqui, mas a gente precisa olhar esses dados para pensar essa política de segurança pública que seja capaz de reduzir essas taxas de homicídio. Nosso sistema de segurança pública é ineficiente e induz mais antagonismo do que a cooperação. É caro e não tem capacidade de investimento e inovação. Apresenta baixas taxas de investigação e esclarecimento de delitos. A gente tem que saber das condições precárias de encarceramento. Há um protagonismo muito grande da polícia militar nessa dinâmica, né, de encarceramento, na definição dessa clientela do sistema penal e na gestão da violência, por uma ausência de uma política pública realmente eficaz e que seja colocada em prática de maneira integral e um acompanhamento. Quer dizer, a gente não está falando aqui só do desenho de uma política, é de um processo. Na verdade, eu acho que entendo esse desenho, a construção e implementação de uma política pública de segurança como um processo. Não é só um desenho, implementação e com isso a gente vai resolver. Não é um processo que exige uma definição de mais instituições, um apoio social para essas ações, e isso é um trabalho constante. Quer dizer, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem muitas iniciativas sendo colocadas tentando buscar uma solução para esse problema. Falta aqui, e a gente volta num ponto que tem sido levantado em todos os debates, a questão da produção de
informação e da transparência mais uma vez. Quer dizer, e algumas iniciativas isoladamente vão ser tomadas. Como é que a gente consegue integrar diferentes iniciativas para o desenho de uma política pública integral? Como a gente consegue ter informações, produzir informações, circular essas informações, que a gente possa estar analisando essas informações que sirvam para estar continuamente alimentando essa política pública de segurança? A gente precisa fazer, quer dizer, tem esse mapeamento da violência, mas a gente precisa saber como disponibilizar, o Estado precisa disponibilizar esses dados, para a gente poder fazer uma constante, quer dizer, o Estado, o próprio Estado, como a sociedade civil, fazer uma constante avaliação desses dados, avaliação e a exigência de uma política pública que dê conta dessa realidade. Bom, deixa eu só deixar eu que acho que não vai dar tempo da gente entrar nas diferentes experiências, eu vou deixar aqui, depois eu passo para vocês. Na verdade, o cenário atual, que a gente sabe, é que há uma inação nessa área, uma incapacidade de pautar o debate público com preceitos democráticos. Quer dizer, no plano simbólico, uma agenda democrática para a segurança pública, a gente tem tido uma dificuldade de pautar esse debate. O debate tem sido pautado por um discurso politicista, um acercamento equivocado à questão, a todas as questões, esses altos índices de homicídios que a gente vem vendo e os demais índices de criminalidade em geral. Então, a falta de uma clareza em relação à política pública, do que significa uma política pública, uma política de segurança pública integral, dá margem a discursos como a redução da maioridade penal, privatização dos presídios, derrubada do Estatuto de Desarmamento. Quando a gente vê, olhando esses dados, que são discursos completamente equivocados, são de apelo fácil, né, e exigem menos soluções, são de aplicações muito rápidas, sem exigir realmente um trabalho de processo permanente que uma política pública de segurança exige. Então, a gente sabe que tanto o processo de sistematização de dados, produção de informação, como eu disse, é um processo que a gente tem que ir alimentando e exigindo cada vez mais uma transparência maior. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, há 9 anos, quando começou a compilar esses dados, quase não conseguia informação. Hoje em dia, a gente já consegue publicar no anuário alguma informação consistente, para nos dar conta da gente ter um acercamento, um melhor acercamento à realidade. Os estados agora se sentem mais constrangidos em não fornecer informação. Vamos ver que todos os estados têm dados no anuário, mas a gente tem que continuar avançando nesse sentido. Então, o desafio continua sendo também de construções de metodologias claras, de instrumentos bem definidos que permitam essa criação de base de dados sobre segurança pública e criminalidade, exigência desse trabalho constante e minucioso que permita fornecer dados confiáveis para um debate de maior qualidade, e principalmente a questão da transparência e circulação de informação. Quando a gente está falando em política pública, em política de segurança pública, a gente vê algumas iniciativas aqui que são importantes, e muitas são associadas à questão da redução da taxa de homicídios em alguns estados, em São Paulo e Rio de Janeiro, sobretudo em relação à criação de polícias comunitárias. Realmente a gente tem que olhar com bastante cuidado para esses contextos e para essas iniciativas, porque elas realmente tiveram impacto. Mas a gente também sabe que elas sozinhas, ou seja, uma polícia comunitária não é uma panaceia, uma solução para todos os problemas, porque
porque a gente vê que se ela não vier orientada por princípios do Estado Democrático de Direito, por princípios da proteção dos direitos, de direitos humanos, de direitos fundamentais, na verdade você pode desvirtuar a ideia de uma polícia comunitária por uma polícia de controle da população, mais do que de uma polícia de proteção à população. Quer dizer, essa polícia comunitária, para funcionar, ela tem que seguir preceitos do Estado Democrático de Direito. E ela tem que prestar contas. A política de segurança pública, né, como o policiamento, tem que prestar contas. E prestar contas quer dizer, prestar conta legalmente, tem que agir dentro do marco legal, tem que prestar contas politicamente, quer dizer, é uma política. A gente tem que saber onde os recursos estão sendo alocados. Quais são as prioridades que a sociedade exige para a resolução, para o estabelecimento dessa política de segurança pública. E ela tem que ser também prestar contas economicamente. Quer dizer, não é pouco dinheiro que se gasta, onde está sendo colocado esse dinheiro? Quer dizer, tem que, uma política como política pública, tem que prestar contas economicamente, legalmente, politicamente. E tem que seguir os preceitos democráticos do direito. Ela tem que representar a comunidade que ela serve. Essa política tem que, e a gestão da polícia, esse policiamento tem que incluir minorias, grupos marginalizados, distribuir igualmente o seu serviço na sociedade, e ela tem que servir essa população e não impor uma conduta moral à população, não servir de controle social a essa população. Então, a gente precisa saber, a partir de uma realidade do que a gente vê das experiências, das diferentes iniciativas que vieram sendo realizadas nas últimas décadas, algumas com êxitos, outras, entanto, algumas com êxitos pontuais, avaliar o que elas funcionaram e por que elas deixaram de funcionar. Para continuar esse debate e essa construção, esse processo permanente que a gente está começando a dar maior visibilidade, porque eu acho que quando o professor Jorge fala que a gente não vive uma crise, na verdade a gente tem essa polícia e essa ausência de segurança pública, ou a segurança pública pensada mais como um controle social do que como uma proteção aos seus cidadãos, desde que a polícia foi criada. Quer dizer, não é uma unidade que a gente está vendo, é que agora ela faz parte do debate, a gente está tentando orientar o debate por outros parâmetros, mas na verdade isso aqui essa situação, essa realidade é muito anterior, inclusive ao regime militar. Quer dizer, a questão é a gente precisa de mais dados para poder, em cima desses dados, trabalhar uma construção de uma política de segurança pública integral, que não pode ser isolada de outras questões que possam dar conta desses altos índices que a gente está vendo de homicídio. A gente sabe quem está morrendo, onde está morrendo, quais são as ausências nesses territórios. E é isso que a gente precisa trabalhar para conseguir reduzir essas taxas de homicídios. Daqui não é ninguém que está inventando a roda. Agora a gente fica falando sempre dos mesmos dados e como a gente consegue construir, como é que consegue a gente chamar esses diferentes atores, que também não são atores isolados que vão conseguir, não é o Estado sem trazer a polícia também para participar dessa construção dessa agenda pública, a sociedade civil, diferentes agentes do Estado, para a gente poder não só construir e um diálogo permanente com a sociedade, também implementar uma política integral de segurança pública para conseguir reduzir essa absurda taxa de homicídio que a gente encontra no país. Obrigada.